Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo e na aula de hoje nós vamos aprender sobre fragments. Nós vamos começar a trabalhar aí com fragments. A partir de agora, a partir das próximas aulas, nós vamos utilizar bastante esse recurso de fragments. Então é importante que nós saibamos como trabalhar, nós entendamos qual que é a funcionalidade desse recurso aí, de fragments, porque para a gente conseguir desenvolver bem as próximas aulas, sem perder nenhum ponto. Então, eu vou explicar para vocês o que é fragment na aula de hoje, porque nós vamos utilizar bastante nas próximas aulas. Para tentar explicar da maneira mais simples possível, imaginem, aqui eu estou mostrando uma imagem para vocês aí, se vocês repararem, imaginem essa parte branca como se fosse a tela de um tablet, tá? Imaginem dessa maneira. Eu tenho aqui uma activity que representa aí toda a minha tela branca, ok? Representa aí toda a tela do meu tablet, essa parte branca é uma activity. E dentro da minha activity, reparem que eu tenho vários fragments, ou vários fragmentos aí, né, dentro da minha tela. Para a gente entender, fazendo uma comparação para ficar mais fácil o entendimento. Comparem aí um fragment com uma activity. Imaginem o que é um fragment. Se a gente comparar fragment e activity, nós vamos entender que eu tenho a minha activity, o que ela representa? Ela representa uma tela da minha aplicação, correto? O fragment ele vai se comportar da mesma maneira que uma activity. Então, quando eu falar em um fragment, imaginem assim. Imaginem o comportamento similar a uma activity. Imaginem que o fragment ele vai ter uma classe que herda de fragment, vai ter um XML de layout para esse fragment também, tá? E esse fragment ele também vai ter um ciclo de vida com início, meio e fim bem parecidos com o da activity. Então, se a gente começar a comparar activity e fragment, vamos pensar assim. Activity e Fragment. Os dois têm uma classe Java, que um vai herdar de Activity e o outro vai herdar de Fragment. E os dois têm um arquivo XML de layout, ok? Então, a classe Java vai controlar o arquivo, os componentes dos XMLs de layout, aí, tanto do Activity quanto do Fragment. Os dois possuem ciclos de vida aí tanto o Fragment quanto a Activity. Então, talvez você fique perguntando, poxa, Diego, se os dois tão parecidos, se parecem tanto, qual é a diferença? Quando eu vou usar um e quando eu vou utilizar outro? Para vocês entenderem. A ideia do fragment, pessoal, é que da maneira que está nessa imagem aqui, a ideia é que nós possamos utilizar vários fragments em uma activity. Então imagina que aqui é a tela de um tablet, de uma aplicação. Eu tenho uma activity aí que eu costumo chamar de activity base, ok? E essa activity base, ela simplesmente vai receber vários fragmentos de tela. Então, que esse fragment 1, imagine que eu tenho aqui um arquivo de layout para esse fragment 1, XML de layout, e tem uma classe Java para controlar os componentes de layout desse fragment 1. A mesma coisa para o fragment 2, 3, 4 e 5. Então, em uma única tela, em uma única activity apresentada para o usuário, eu posso ter aí cinco layouts diferentes. Isso é bastante utilizado quando a gente trabalha com tablet, por exemplo, que a gente tem bastante espaço. Imagina ter que controlar um monte de componentes aqui, tudo em uma única classe Java, por exemplo. Então nós podemos dividir. Se eu tenho uma tela grande, eu crio um pedaço lá da minha tela e crio um XML, uma classe Java, para controlar só um pedaço. Crio um outro XML, um outro layout, para controlar somente esse outro pedaço. Então, a partir das próximas aulas, nós vamos aprender a trabalhar aí com o menu lateral, por exemplo, sabe? O nosso menu lateral, nós vamos aprender a trabalhar com tabs nas nossas aplicações, para deixar a nossa aplicação mais profissional. E todos esses recursos nós vamos precisar trabalhar com fragments. Então, na aula de hoje, nós vamos criar uma aplicaçãozinha simples para mostrar para vocês como nós conseguimos trabalhar com fragments, ok? Então, como nós vamos fazer? Da mesma maneira, bem parecida, né, com essa imagem,
Nós vamos criar uma activity base, que eu costumo chamar de activity base, e essa activity base ela vai receber dois fragmentos que nós vamos criar. Então, eu vou ter uma activity base, e nessa activity base nós vamos ter dois fragmentos aí dentro dessa activity base. Esse vai ser o nosso projeto de hoje, ok? Então, deixa eu fechar aqui a imagem e vamos criar um novo projeto. Então, Start. Vamos startar um novo projeto e vou chamar o meu projeto aí de Fragment. Parece que travou a minha ideia aqui, eu não estou conseguindo. Deixa eu fechar e abrir de novo. A ideia está carregando. Deixa eu iniciar novamente. Pronto. Então eu vou criar aqui meu projeto com o nome de Fragment. Vou colocar aqui, ó, Aula Fragment. Vou dar um Next. Vou deixar aí na API 9 mesmo, Android 2.3. Vou criar uma Activity em branco. E eu costumo chamar a minha Activity aí como dar o nome nela de base. Por quê? Na verdade, essa Activity base ela não vai conter muitas funcionalidades. Na verdade, quando a gente estiver programando mesmo a nossa aplicação, a Activity base ela simplesmente vai receber os fragments e a codificação vai ficar no fragment. Normalmente é assim que vai funcionar. Vocês vão ver, hoje, nós vamos criar um projeto mais simples, não vai ter muita funcionalidade. Mas nos próximos projetos, vocês vão ver que a nossa classe base ela simplesmente vai controlar. Qual que é a ideia da classe base? É simplesmente controlar as mudanças aí do nosso fragment. Qual fragment vai aparecer em determinados momentos. Só que o core aí do nosso negócio, da nossa tela, vai ficar por responsabilidade do fragment. Então está criado aí, criada a nossa activity base. E o que nós vamos fazer? A ideia vai ser o seguinte: eu vou criar aqui dois botões que ele vai ficar uma hora apresentar um fragment e outra hora apresentar outro fragment. Então, vou criar aqui um linear layout. E vamos colocar aí dois botões dentro desse linear layout. A largura eu vou deixar como 0 dp. 0 dp e o peso 0 dp e o peso 1. E o peso 1. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou colocar os dois botões um do lado do outro. Então eu vou colocar aqui meu texto e já vou automaticamente criar o segundo botão. Então eu deixei como a largura como 0 dp, defini o peso como 1, para eu ter um componente do lado do outro, dividindo aí os espaços. Deixa eu ir lá no arquivo, vamos lá no arquivo strings.xml e criar o texto para esses dois botões. Então vamos criar aí vamos criar o texto para os botões. String name botão frag1, que ele vai chamar esse botão, ele vai chamar o fragment1, e o botão frag2, que vai chamar o fragment2. Nós vamos ter que criar também nós vamos ter que criar dois fragments aí, né, para fazer essa troca. Então, deixa eu colocar textos. Vou colocar aqui texto frag1, será o nosso fragment1, e o texto do nosso fragment2.
frag2. Pronto. Então, vou voltar lá para o nosso arquivo de layout, base, e vamos colocar aqui @string, botão frag1 e @string, botão frag2. Pronto. Agora, pessoal, qual que é a ideia? Eu tenho aqui botão frag1, botão frag2. O que nós vamos fazer? Quando eu clicar no botão frag1, eu vou apresentar aqui, nesse espaço disponível, eu vou apresentar o layout, tá? Vou apresentar a tela do fragment1. Quando eu apertar o frag2, o botão frag2, eu vou apresentar aqui o layout do botão frag2. É isso que nós vamos fazer. Só que para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui um gerenciador de layout que vai receber a minha tela, tá? Que vai receber o layout desses fragments. Então, o que eu faço? Ó, eu vou criar aqui um gerenciador, o frame layout. Tá? Vou criar aqui um frame layout, separar ele deixar ele para ele ocupar todo o espaço da tela. E vamos definir o ID dele aqui. Vou dar o nome nele de container. Pronto. Porque qual que é a ideia desse nosso fragment? Repare, ó, que o nosso fragment está usando, o nosso frame layout está ocupando todo o espaço aqui. A ideia é, quando eu clicar no botão 1, o meu frame layout ele vai apresentar a tela do fragment 1. Quando eu clicar no botão 2, o meu frame layout vai apresentar a tela e o layout do fragment 2. Então, reparem, eu tenho aí por trás uma activity, que é a minha activity base, tá? E dentro da minha activity base, eu vou ficar trocando os fragments, tá? Eu poderia tanto utilizar a minha classe, a minha tela aí, base 1, para apresentar vários fragments de uma vez. Então, imagina aqui que eu teria um fragment aqui, por exemplo, depois eu teria um outro fragment aqui e um outro fragment aqui embaixo. Poderia fazer isso também. Era só eu pegar esse frame layout e ir duplicando ele. E depois, no código, colocar... eu acrescentaria para cada fragment aqui, cada frame layout, eu colocaria um fragment para ele. Mas a nossa ideia na aula de hoje não é colocar vários fragments em uma única tela. Nós vamos ficar trocando aí, que vai ser o que nós vamos utilizar nas próximas aulas, né, o mais comum. Então, uma activity base que vai receber vários fragments. Então pronto, o nosso layout aqui está correto. Vamos lá para a nossa activity base e vamos criar o tratamento para esses dois botões. Então vamos criar aqui o botão, nosso btn frag1 e o nosso btn frag2. Legal. Vou fazer aqui, fazer a amarração entre os nossos botões com os componentes de layout. Então é um botão, find view by id, r.id. Eu não coloquei o id dos botões aqui, né? Faltou colocar aqui o id dos botões. Então, voltei aqui para o layout. Deixa eu colocar o id aqui, id btn frag1. O id do primeiro botão. E btn frag2. Pronto, tá faltando o id dos nossos botões. btn frag1, btn frag2. Beleza. Então agora tá lá btn frag1 e vamos fazer a mesma coisa para o btn frag2. Legal. Depois de feito o find view, vamos setar aí o onClick para esses botões. Então btn frag1.set onClickListener e vou colocar this passando para a segunda, passando a responsabilidade para a nossa tela. E a mesma coisa aqui, btn frag2.set onClickListener, informando o this. Quando a gente forma o this, nós passamos a responsabilidade para a nossa classe. Então a nossa classe tem que implementar, então implements onClickListener. Beleza. Quando a gente coloca aqui a nossa classe implements onClickListener, nós temos que criar o método onClick. Então basta nós clicarmos aqui na lâmpada, implement methods onClick. Maravilha. Legal. Então aqui, na hora que, no momento que clicar no botão no fragment 1, fragment 2, nós vamos fazer um tratamento aqui nesse método onClick para trocar, para uma hora apresentar um fragment e outra hora
apresentar o outro fragment. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar os nossos dois fragments. Nós temos criado aí somente a nossa activity base. Vamos criar então os dois fragments que serão apresentados na nossa activity base. Então vamos fazer o seguinte. Para ficar mais organizado, aqui na minha classe Java, vou fazer o seguinte. Botão direito no pacote, new, e vou criar um novo package. E vou chamar ele de activity. E eu vou deixar aqui nesse pacote activity a minha activity base. Legal. Para deixar o nosso projeto mais organizado. E agora eu vou criar um novo pacote, que é o meu pacote de fragment. E eu vou colocar dentro desse pacote os meus fragments. Legal? Isso para deixar nosso projeto mais organizado. Então, botão direito aqui em fragment, new. Ao invés de nós criarmos agora uma activity, nós vamos descer aqui um pouquinho mais nas opções. Tem a opção fragment e vamos criar um fragment em branco. Reparem, ó, ele vai pedir o nome do nosso fragment. Eu vou chamar aqui de frag1. Ele vai dar a opção, se a gente quer criar um layout, um XML de layout, então repare que é a mesma ideia da activity. Vou ter um arquivo Java que vai chamar frag1 e vou ter um arquivo XML de layout que vai chamar fragment frag1, ok? Se a gente desmarcar aqui essa opção create layout XML, ele cria só a nossa classe Java. Podem desmarcar essas outras opções aqui, porque senão ele cria um monte de código a mais que não vai ser necessário para a gente nesse momento. Então podem desmarcar esses includes, fragment factory methods, include interface callbacks, que são códigos a mais que eles colocam que acabam não sendo necessários para a gente nesse momento. Então, criou o frag1, pode dar um finish, e ele cria lá o nosso fragment 1. Ele está aqui sincronizando todo o projeto. E reparem, pessoal, ó, eu tenho aqui a minha classe Java, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Ele está dando um errinho. Deixa eu ver o que aconteceu. Ele está falando que ele não está encontrando no string @botão frag1. Deixa eu ver o que aconteceu. Ó, minha ideia deu algum probleminha e excluiu o que a gente tinha criado, tá vendo? Aqui no arquivo strings. Pode reparar que está dando um erro aqui que ele não está encontrando o texto dos botões, mas não tem problema. Eu crio depois. Aula ao vivo é isso que acontece. Então, deixa eu continuar mostrando aqui para vocês os fragments. Então, repare, ó, ele criou aqui uma classe fragment, que herda aí de fragment, ok? Tá aqui, ó, herda de fragment. Reparem que o nosso fragment ele herda daqui, ó, de support v4 app fragment. Existe uma outra classe fragment, ó, que é só Android app, tá? Sempre utilizem essa classe de suporte, porque a gente consegue trabalhar com versões anteriores ao Android, tá? Então essa é a importância. Eu tenho dois fragments, só o Android app e o Android support. Qual que eu uso? Eu uso o suporte, tá? Que pra gente trabalhar com versões anteriores aí do Java. E aqui está o nosso fragment. Reparem que é um layout normal, como se fosse uma activity. Então, como eu comentei, o fragment ele tem a mesma ideia de uma activity, só que no geral, quando a gente começar a trabalhar, o fragment ele vai estar dentro de uma activity. Então, a gente pode colocar vários fragments dentro de uma activity. Tá? Então, eu criei o fragment aqui, vamos criar um segundo fragment. Então, vamos criar o frag2. Então, aqui no nosso pacote fragment, botão direito, new, fragment, vamos criar aí um novo fragment em branco. Vou criar agora o frag2, ele vai criar o layout do frag2, podem desmarcar essas opções para não criar métodos a mais na nossa classe Java, e cliquei em finish. Ele vai criar aí o nosso fragment 2. Pronto, já compilou o projeto. Agora, o que nós vamos fazer? Vou voltar aqui no arquivo @strings e criar novamente
esses textos que está apresentando como erro aqui. Então, eu vou vir aqui no meu arquivo strings e deixa eu criar novamente aqueles textos que eu havia criado. Então, eu tinha criado aí o botão, botão frag 1, contexto frag 1, e o botão frag 2, contexto frag 2. Tinha criado também o texto, né? Texto frag 1, que eu tinha deixado aí como fragment 1, e o texto frag 2, que eu tinha deixado como fragment 2. Pronto. Agora, teoricamente é para parar de dar o erro aqui na nossa base. Vamos abrir ela, ver se o erro some. Está lá. Frag 1, frag 2, resolveu, certo? E aqui no nosso fragment, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui o meu fragment 1. Vou abrir o meu fragment 1. Ele já tem um texto aqui, um text view, e nós vamos utilizar esse text view aqui. O que eu vou fazer? Eu vou apontar aqui para aquele texto que nós criamos. Texto. Vou colocar aqui, texto frag 1. Minha máquina resolveu travar. Espera ela pensar um pouquinho, tá cansada, trabalhando demais. Vamos colocar aqui texto frag 1. Então, o nosso XML de layout, ele vai conter somente essa informação, esse fragment 1. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse texto no centro. Vamos aumentar um pouquinho aí o tamanho dele e vamos colocar ele em negrito. Beleza. Então, reparem que aqui eu estou criando o layout do meu fragment 1. Eu poderia colocar qualquer componente, da mesma forma que eu criei um layout de uma activity, nós poderíamos criar aqui nesse fragment, ok? Nesse caso, eu vou deixar o meu layout somente com text view, contexto aí frag 1. Eu vou copiar aqui esse text view e vou colocar ele aqui no fragment 2. Eu copiei, eu vou retirar aqui, agora estou no layout do fragment 2. Eu vou colar aquele text view que eu criei lá no fragment 1 e vou simplesmente trocar o texto. Estou aqui. Agora eu vou apontar o quê? O frag 2. Então agora, pessoal, nós temos aí dois layouts de fragments. Um com text view escrevendo aí fragment 1 e o outro escrevendo fragment 2. Ok? E as classes, ele está dando um errinho aqui, deixa eu ver se ele, que erro que ele está dando. Deixa eu compilar o meu projeto aqui, build, clean project. Deixa eu dar um build aqui no meu projeto para ver se ele some com esses erros. Pronto, agora resolveu. Então eu tenho aqui, eu tenho o meu fragment 2, reparem que ele tem um método aqui, onCreateView. O onCreateView é como se fosse o onCreate da Activity. E o que ele faz? Ele relaciona essa classe fragment2, frag2, né, com o XML de layout fragment2, da mesma forma que o setContentView faz lá na Activity. E aqui no meu fragment 1, quando eu olhar para o meu fragment 1, como eu vou saber qual é o layout dele? É só eu olhar aqui no meu método onCreateView e verificar aqui, no return dele, quando ele faz esse inflate, qual é o layout que ele está apontando? Está apontando por frag 1. Então, a minha classe frag 1 aponta para o XML de layout fragment 1. Bem parecido aí com Activity, certo? Então, vamos finalizar aqui agora o nosso projeto. O que eu vou fazer? Aqui no meu onClick, a ideia é quando eu clicar no botão frag 1, eu apresento o layout do fragment 1. Quando eu clicar no botão fragment 2, eu apresento o layout do fragment 2.
Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um fragment. Reparem que eu tenho lá o fragment support e o fragment só do pacote Android App. Eu vou criar aqui o fragment do android.support.v4.app. Então eu vou criar aqui um objeto do tipo fragment. E vou fazer o seguinte, quando for clicado, então quando a minha view aqui, que está vindo como parâmetro, quando a minha view for igual ao btn frag1, eu vou iniciar esse meu objeto fragment, eu vou iniciar ele como um frag1. Lembra que essa nossa classe aqui, frag1, vou abrir aqui, ó, ela herda de fragment. Então, por isso que dá certo. Nós criamos um objeto fragment aqui genérico e instanciamos ele com uma classe que herda de fragment. Se não, significa que o botão frag2 foi criado, então o meu objeto fragment ele vai ser instanciado aí com a classe frag2. Beleza. Então agora eu já tenho um objeto fragment instanciado com as telas, com fragment ou fragment1 ou fragment2. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso apresentar ou fragment1 ou fragment2, dependendo do que for clicado, eu preciso apresentar aquelas telas aqui, ó, dentro desse frame layout, que é o meu, que eu dei o nome aqui de container. Eu preciso apresentar ele aqui dentro. Então eu estou aqui no meu XML base.xml, o meu layout XML, e eu preciso colocar os meus fragments aqui, bem aqui nesse espaço disponível, que é dentro desse gerenciador de layout, frame layout, com o nome de container. Como eu faço então para colocar o fragment aqui dentro? Vamos lá. Vou abrir aqui a minha classe Activity base. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar um objeto do tipo Fragment Manager. Vou criar aqui um Fragment Manager, também do Android.support.v4, que ele vai ser o responsável por fazer essa transição, por colocar o fragment dentro da Activity, por trocar os fragments dentro da Activity. É sempre esse Fragment Manager que faz isso. Então criamos o objeto Fragment Manager, instanciamos ele com aqui, ó, get support fragment manager. Então instanciamos o nosso objeto fragment manager. Agora que nós temos o objeto fragment manager, nós simplesmente fazemos o quê? Pegamos esse objeto e abrimos, ó, begin transaction. Nós abrimos uma transação. E o que nós vamos fazer nessa transação? Nós vamos trocar, nós vamos dar um replace, ó. Nós vamos dar um replace. O que significa? Criei um objeto fragment manager, pedi para ele abrir uma transação e falei para ele, ó, nós vamos trocar o layout, né, nós vamos trocar um layout. Tá, então, o que ele precisa saber? Ele precisa saber dois pontos. Primeiro, onde vai ser trocado. Deixa eu voltar aqui para aparecer, ó. Replace. O que ele precisa saber? A primeira coisa que ele precisa saber é o endereço do container. Então, qual é o gerenciador de layout? Qual é o container que vai receber esse novo fragment? Então, nós colocamos aqui, ó, r.id.container, que é o ID que nós criamos aqui. Eu vou voltar aqui na minha base XML. Então, significa que o meu container é esse fragment aqui, esse gerenciador de layout, ele é o meu container, e ele que vai receber o layout do fragment. Legal. Então, você já apontou qual é o container, o segundo passo é apontar o quê? É qual fragment que será apresentado lá. E aqui a gente coloca o objeto fragment que nós acabamos de criar aqui. Então, dependendo do botão clicado, ou vai ser apresentado o layout do fragment 1 ou o layout do fragment 2. Só isso, pessoal. Para finalizar a nossa transação, nós precisamos dar um commit para finalizar a nossa transação. Então, com isso, pessoal, está feito aí o nosso primeiro projeto trabalhando com fragments, ok? Vamos executar ele aqui e verificar o resultado. Então, vamos esperar o nosso simulador ser iniciado e verificar o resultado desse nosso projeto. É muito importante entender, pessoal, o que nós fizemos aqui nessa aula, porque
porque nas próximas aulas nós vamos trabalhar bastante com fragments. Então aqui eu quis criar um projeto bem simples para a gente entender a ideia do fragment, entender como nós vamos trabalhar com ele. Quando a gente trabalhar com menu lateral, quando a gente trabalhar com tabs ali, a gente vai trabalhar sempre aí dessa mesma maneira que nós trabalhamos nessa aula, tendo um arquivo, uma activity base e tendo os fragments aí como outros gerenciadores de layout, como gerenciadores de tela, nós vamos trabalhar exatamente dessa maneira. Quando a gente trabalhar com menu, com tabs, então, por isso eu resolvi criar essa aula simples hoje, para quando a gente chegar nas aulas mais complexas, quando a gente trabalha com menu lateral, a gente não ter tanta dificuldade. Ok? Então, vamos verificar aqui o resultado. Vou esperar a nossa aplicação iniciar. Ela deu um errinho aqui. Deixa eu fechar aqui e iniciar com... Deixa eu fechar, vou ter que iniciar com outro emulador. Selecionar um outro emulador aqui. Ok. Então, vamos esperar esse emulador carregar e verificar o resultado agora do projeto. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, pessoal, iniciou então o nosso emulador. Vamos verificar o resultado do nosso projeto. Esperar a nossa aplicação iniciar. Aplicação iniciando e aqui está. Então está lá nosso botão Fragment 1 e o Frag 2. Quando eu clicar no Fragment 1, repare, ó, aquele nosso container apresenta aqui o layout do Fragment 1. Quando eu clicar em Frag 2, ele apresenta aqui o layout do Fragment 2. Lembre-se que nos Fragments, pessoal, eu simplesmente coloquei um text view. No Fragment 1, coloquei um text view com texto Fragment 1, e no Fragment 2, coloquei um texto com Fragment 2. Okay? Se você quiser fazer um teste, colocar outros componentes, botão para verificar o resultado, fiquem à vontade. Lembre-se, pessoal, que da mesma forma que a gente trabalha com Activity, a gente pode criar os componentes aqui no Fragment e trabalhar normalmente. A partir de agora, serão os Fragments esse Fragment, no caso o Fragment 1, que vai controlar os componentes do layout Frag 1. Ok? Então, espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!